Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell para mais uma videoaula e hoje nós vamos corrigir aquela folhinha que a escola passou para vocês, tá? Essa aula é de história e a gente vai corrigir a matéria do 8º ano, tá? Vamos lá. Primeira pergunta. O que foi a Revolução Puritana? Nós discutimos, debatemos muito isso em sala de aula. A Revolução Puritana foi simples. Carlos I, que era rei da Inglaterra, ele vai começar a gastar por conta, começou a cobrar impostos e começou a perseguir aqueles que eram contra as suas decisões, tá? Então o que vai acontecer? O parlamento na época não concordou com isso e vai criar a petição de direito. A petição de direito, ele limitava os poderes do rei. Então tudo que o rei fosse fazer agora, ele não podia fazer sem consultar o parlamento. Sendo que o rei não vai gostar disso, que ele é um rei absolutista. Ele fala, não dá, não quero isso não. O que ele vai fazer? Carlos I, ele vai mandar fechar o parlamento, certo? E aí vai entrar uma guerra entre o exército do parlamento contra o exército do rei. Nessa luta e nessa perseguição vai se chamar de Revolução Puritana. Por que puritana? Porque eram pessoas que eram de religiões da religião de João Calvino, tá? Então, os calvinistas, que eram chamados de puritanos, certo? Eles vão simplesmente, eles dominavam ali o parlamento, vão entrar em guerra com o rei Carlos I e eles vão vencer e a cabeça de Carlos I vai rolar. Quer dizer, ele vai ser decapitado, tá bom? Vamos lá. Pergunta número 2. Descreva sobre os atos de navegação. Os atos de navegação foi lançado por Oliver Cromwell, tá? Ele que vai assumir a administração inglesa depois da morte do rei Carlos I. E ele cria esse ato de navegação falando, nesse ato diz, toda mercadoria que fosse trazida para a Inglaterra só poderia ser feita com navios ingleses. Então, quando ele faz isso, certo? Alguns países, por exemplo, como a Holanda, que dominava essa parte de transporte de mercadorias, de especiarias para o mundo inteiro, não vai gostar. Vai até entrar em guerra com a Inglaterra e a Inglaterra vai vencer e ela vai dominar os mares na área de navegação mercantil e também na marinha de guerra que já dominava, tá? Então é assim que vai ser o ato de navegação. Oliver Cromwell vai lançar esse ato de navegação dizendo que só pode negociar com a Inglaterra os navios se for entregar de navios que seja da bandeira inglesa, tá? Vamos lá. Próxima pergunta. Qual foi o filósofo inglês que falou que todo conhecimento humano passa pela experiência? Foi John Locke, tá? Que ele falava que fazia parte, isso tudo fazia parte dos direitos naturais, tá? Então, se o cara queria alguma coisa na vida, ele ia aprendendo com a experiência de vida. O homem, por exemplo, ele nascia puro. Depois ele era corrompido pela sociedade. Então o que acontece? John Locke ele vai falar, o homem ele aprende pela experiência de vida dele do dia a dia, tá? A gente podemos dizer aí que a gente aprende todo dia, né? Pegamos experiência, tá? Mas tem certas coisas que às vezes até do perfil da pessoa e às vezes sai até um pouquinho disso aí que John Locke falou. Mas ele pregava isso, tá? Isso é um direito natural na qual o homem só vai aprender com a experiência que ele for adquirindo durante a vida, tá? Vamos lá, número 4. Vamos lá, qual foi o filósofo francês que defendeu a política em 3 poderes independentes? E quais são esses 3 poderes? Foi Montesquieu, tá? Montesquieu,
um biquinho de francês, muito escuro, tá? Ele vai criar essa ideia da qual eles estão criticando o sistema de governo, que é o sistema absolutista, tá? Que o poder centralizado em uma única pessoa. E o que vai acontecer? Montesquieu vai falar, não, o certo seria ter 3 poderes, tá? Executivo, legislativo e judiciário, tá? E cada desses poderes seriam independentes um do outro e sem se meter um na área do outro. Você vê muito isso aí, quem vê a política hoje, nossa, a política nacional está falando muito isso. Ah, o chefe do executivo, que é o nosso presidente. Ah, o chefe judiciário, que é lá o Rodrigo Maia, por exemplo, do parlamento. Ah, eles não se entendem. Então, quer dizer, você ouve isso, mas pode ver que ninguém se mete na área de ninguém. E tem o judiciário que tem lá os juízes, né, que julgam, que é o Tribunal Superior Federal. Ele que, por exemplo, o cara entra com processo e o cara pode recorrer até chegar à última instância. A última instância é lá, entre eles lá. Eles voltam e a palavra deles é definitiva e pronto. Ninguém mais pode recorrer a nada. Então a sentença tem que ser batida, tá? Então Montesquieu fala isso aí. Não pode ser um sistema absolutista centralizando o poder em uma única pessoa. Ela tem que ser dividida e todos eles têm que viver muito bem entre eles, tá? Vamos lá, continuando. Número 5. Qual o país que foi pioneiro na Revolução Industrial e o que fez esse país ser o primeiro? A Inglaterra, ela tem tudo ao favor dela. Desde os atos de navegações, a Inglaterra começou a acumular muito capital, muito dinheiro, tá? Outra coisa, ela tem grandes minas de carvão mineral. Ela vai criar a máquina a vapor, vai começar a criar as primeiras tear, né, que faz tecido, movido a máquina a vapor, tá? Outra coisa também, deixa eu ver aqui, eu falei, né, dominar os mares, que a máquina, o carvão mineral e o capital. Então tudo isso aí ele tem. O capital, o dinheiro para investir. Ele tem a invenção da máquina, vapor. Ele tem o carvão mineral que vai fornecer como combustível para essas máquinas a vapores. E outra coisa, ele domina os mares. Então, quando ele cria, tanto é que nesse momento aqui, isso vai ser lá pelo ano de 1750, tá? Na qual os ingleses vão começar a industrializar e depois vão fazer até o caminho contrário. Eles não traziam especiarias, né, lá do Oriente Médio, lá da Ásia, das Índias, né? Das Índias. Só que com a industrialização inglesa, eles vão começar a fazer o caminho contrário. Eles vão começar a levar mercadorias agora para ser vendida no Oriente, lá na Índia, tá? Vamos lá, próxima pergunta. Qual foi a nova classe social que nasce na Revolução Industrial? Vai ser chamado de proletariado, tá? Proletariado são aqueles que vão trabalhar nas fábricas. São os funcionários dessas fábricas. Vão ser denominados eles como proletariado, tá? E tanto é que a gente já até falou no vídeo, quem acompanhou o vídeo aí, quando a gente falou sobre como funcionava tudo isso, tá? Era tudo novo, essa mão de obra vai ser muito explorada, vai chegar uma hora que vai ter muita gente para trabalhar nessas fábricas. Então o que vai acontecer? Por quê? Por causa do cercamento, também uma lei criada na qual era para cercar, agora as terras elas tinham que ser cercadas e muitos pequenos agricultores vão perder as suas terras e eles sem emprego eles são obrigados a vir para os grandes centros urbanos para trabalhar nessas fábricas. Tá? Então o nome desse empregado, desse funcionário é proletariado. Tá? Essa é a resposta. Número 7. Como se dividia a sociedade francesa antes da Revolução? Era o seguinte, tinha lá
Primeiro estado era dividido em 3 estados, tá? Primeiro estado era o clero. O clero é a igreja. Segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, tá? Que era formado pela burguesia e dos camponeses. Camponeses, o povo em si, tá? Sendo que essa sociedade funcionando desse jeito, certo? O clero e a nobreza, elas tinham privilégios que o rei dava para elas, certo? E na qual não pagava impostos. Todos esses impostos eram pagos pela burguesia ou pelo povo em si, tá? Sendo que essa classe aqui não vai gostar disso, isso vai dar problema no futuro, que aí eles vão se revoltar e aí vai vir a Revolução Francesa, tá? Vamos lá. O que foi o golpe dos 18 Brumário? Napoleão Bonaparte, ele vendo que os jacobinos queriam voltar ao poder e queriam tirar os gerondinos do poder. Então os gerondinos vão recorrer a Napoleão Bonaparte, que com seu exército invade Paris e lá dentro do diretório, né, que é tipo um parlamento, certo? Ele entra e fala assim, ó, acabou. Agora vai entrar o sistema de consulado. E quem vai mandar agora e vai administrar isso sou eu, tá? Então é aí que começa a era napoleônica na França, tá? Pessoal, acabou aqui, eu respondi a 8ª pergunta. Vou mandar depois mais revisões para vocês sobre esses assuntos que a gente está vendo aqui. E não esquecendo, tá? Logo, logo vamos estar juntos. Estamos só na torcida aqui. Mas de qualquer maneira, até a próxima videoaula.